Quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em João capítulo 11. Eu pretendo ser breve com vocês nessa noite, porque eu quero orar ainda com você. Deus me trouxe uma palavra muito objetiva para esta noite, porque eu tenho a certeza de que nós precisamos, em alguma área das nossas vidas, ter uma palavra que traga vida. E eu quero orar nessa noite com você, no final, porque eu creio que aquilo que Deus preparou para nós nesta noite não vai ser apenas para esta noite, mas vai ser um divisor de águas para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém. Amém? Eu quero mostrar para a tua Bíblia lá em João capítulo 11. O pastor José Roberto manda um abraço para você. Não pôde estar hoje aqui porque ele está com o Andrei, caminhando para cima e para baixo aí nessa nossa luta com ele, para que ele consiga passar no vestibular. Então hoje eles estão viajando, ele está prestando vestibular hoje, mas um abraço de toda a nossa família para você que está aqui, você que nos assiste também. Saiba que vocês são muito amados por nós. Tá? Então um abraço muito apertado dele ali. Eu sei que você já recebeu um abraço que ele disse. Então sinta-se abraçado por esse pastor que não está aqui fisicamente, mas tem orado por vocês todos os dias. Amém? João capítulo 11, o texto é um pouco grande, então a gente vai dar uma resumida aqui. João capítulo 11, versículo 1 vai falar assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo do Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vai lá para o versículo 17. Versículo 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 20: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 23: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha para o verso 32 agora. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 38: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o
era eixo uma grua e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Repita comigo: saiu aquele que estivera morto. Ainda tem vida ali. Ainda tem vida ali. Feche seus olhos. Deus, eu te louvo, Pai, pela tua palavra. Deus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é presente neste lugar. E não há nada e nem ninguém, Deus, que se compara com o Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Deus, eis aqui o teu povo, Deus, eis aqui homens e mulheres que precisam, Deus, de uma resposta, de uma palavra do Senhor. Por isso nós oramos, Deus, para que a tua palavra, Deus, venha de encontro com cada coração. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, que ela seja poder para transformar, Deus, toda e qualquer realidade que está instalada, Deus, na vida de cada irmão nesta noite. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor para que cada mente seja levada cativa ao teu trono de glória, Pai, para que em tudo, Deus, eles absorvam aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Deus. Assim eu oro, eu te glorifico, Deus, entrego este momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A última palavra ainda vem de Deus. A última palavra ainda vem de Deus. Essa história que nós lemos aqui, ela relata o extraordinário poder que Jesus tem sobre a existência de todas as coisas. Ela relata para nós o poder que Deus tem, ou a realidade dos céus tem sobre a terra. Relata que Deus, Jesus, está acima de toda e qualquer circunstância dessa terra. Por isso que eu acho esse texto maravilhoso, esse momento maravilhoso, porque é um dos ápices que nós vemos aqui no Novo Testamento, onde alguém que havia morrido, estava morto, agora ressuscita, volta à vida. Isso acontece quando Jesus estava ali. E essa história, ela é relatada aqui na Bíblia a respeito de um homem. Esse homem chamado Lázaro, a Bíblia nos informa que ele era irmão de Marta, irmão de Maria, aquela que enxugou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. E eles moravam em uma aldeia próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros mais ou menos, conforme nos informa o texto. E eles viviam ali naquela aldeia, e a Bíblia nos narra que ainda que esta família era uma família muito amada por Jesus, uma família muito querida por Jesus. Jesus, quando passava por ali, sempre se hospedava na casa deles. Tanto é que nós vemos em outros momentos, a Bíblia nos relatando também, quando Marta e Maria recebem Jesus ali, e Marta corre para cima, Marta corre para baixo, enquanto Maria fica ali sentadinha, ouvindo Jesus,
Ou seja, era uma família que tinha um relacionamento com Jesus, tinha uma vida com Jesus, era próxima de Jesus e eram amigos verdadeiros de Jesus. Sabe, eu acho isso muito interessante, porque tem muitas vezes nós vemos pessoas falando: Jesus é meu amigo, Jesus é meu parceiro. Só que não tem um relacionamento real e verdadeiro com Jesus, sabe? Não conseguem ter uma via de mão dupla com Jesus, sabe? Jesus, ele veio até nós para mudar a nossa história, para mudar a nossa realidade, assim como mudou a realidade daquela família, sim, mas Jesus, muito mais do que isso, ele veio para eu e você termos intimidade com ele. Ele veio para que nós pudéssemos ter um relacionamento sincero e genuíno com ele, sabe? Porque essa é a verdadeira chave, essa é a verdadeira questão daqueles que estão atendidos por Cristo, daqueles que vivem com Cristo, sabe? Quando você tem um relacionamento com Cristo e ele é verdadeiro, não é apenas de receber, mas é também de dar, de se doar por Cristo, de trabalhar para Cristo. Cristo está sempre presente, também nas horas que você precisar. Essa é a grande diferença daqueles que têm um relacionamento com Deus, de pessoas que estão sempre com Jesus. E essa família que era amiga de Jesus, tinha Lázaro. E eu acho interessante porque a história de Lázaro aqui, ela se apresenta em 3 fases. A primeira fase é que Lázaro estava enfermo. Lázaro não tinha morrido, Lázaro estava enfermo. A Bíblia nos relata que, dada uma época da vida de Lázaro, ele fica doente. E é interessante a gente pensar nisso, porque as nossas vidas, a nossa existência, também é feita de momentos. Ela não é? É feita de momentos. Tem momentos nas nossas vidas que tudo vai bem, tudo vai lindo, maravilhoso. Você acorda dando bom dia para passarinho, você acorda dando bom dia para gato, para cachorro. Você vem aqui: ô meu bebezinho, bom dia vizinho, bom dia sociedade, bom dia patrão. Quando tudo vai bem, a nossa vida é feita de momentos, mas também tem momentos nas nossas vidas que nem tudo vai bem. O sábio Salomão já falava isso, que existem tempos para todas as coisas. Existe tempo para tudo nessa nossa vida. E isso reflete muito a nossa realidade. Salomão fala que, olha, para tudo que acontece debaixo do sol, existe um tempo. Isso indica que eu e você nós estamos sujeitos a passar tanto por bons momentos, mas também por maus momentos, por momentos excelentes, mas momentos também não tão excelentes, sabe? Só que quando eu olho para isso, meu coração se alegra também, porque eu tenho a certeza de que eu não fui criado para viver apenas alguns momentos, eu não fui criado para viver em oscilações, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Não, eu fui criado para viver algo eterno. Você foi criado para viver algo eterno, e isso alegra o meu coração, porque eu sei que por mais que nós estejamos muitas vezes, em muitos momentos, passando por tribulações neste mundo, nós não somos deste mundo. Ei, cristão, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. A sua pátria não é a terra, a sua pátria é o céu, sabe? Acima de tudo, deve arder nos nossos
onde não mais haverá momentos de lutas, onde não mais haverá momentos de tribulações, não haverá mais momentos de frustrações. Não, mas nós viveremos por toda e toda eternidade, glorificando aquele que um dia nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aquele que nos tirou do lamaçal e nos deu vida eterna. Sabe, antes de tudo, isso é o que tem que arder nos nossos corações. O teu destino não está aqui, está nos céus. E é nessa verdade, meus irmãos, que muitos missionários se regozijam. Não é um Jesus, a gente vai comentar sobre isso, que liberta de cura e salva, eu acredito nisso. Mas o que realmente pulsa no coração deles é de que eles não viverão por toda a vida aqui, mas que um dia eles se encontrarão com o Senhor e Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na eternidade, e Ele enxugará deles, dos seus olhos, todas as lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais aflição, não haverá mais dor, não haverá mais medo e incerteza. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que por um minuto você agradecesse a Deus, porque por mais que você esteja aqui passando por tribulações, a tua leve e momentânea tribulação está produzindo um eterno peso de glória que há de ser revelado na tua vida. Você não é daqui. Deus, eu te louvo, Pai, pelas tribulações. Deus, eu te louvo, Deus, pelas dificuldades. Deus, eu te louvo, Deus, pelos problemas. Deus, eu te louvo, Deus, pelos momentos que nós estamos passando. Deus, eu te louvo, Pai, pelas circunstâncias que nós estamos enfrentando, Deus. Deus, eu te louvo, porque isso me traz a certeza de que eu não sou daqui. Eu fui criado para viver a eternidade. E essa vida aqui, Deus, a minha esperança não se limita às coisas dessa terra. Por isso eu não sou mais infeliz, mas eu sou o mais feliz de todos os homens, porque a minha esperança está em ti, a minha esperança está nos céus, a minha esperança está na tua glória. E nós, como igreja, nós iremos, Deus, viver com o Senhor para todo o sempre. Aleluia. Nós viveremos com Cristo para todo sempre. E essa família tinha certeza disso. Nós vemos ali no versículo 24 que Marta vai falar: Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Então aquela família vivia por esse momento, mas com essa expectativa no coração. Só que por um outro lado também, aquela família sabia o Jesus que estava com eles. Não só a expectativa de viver um dia na glória que era o coração deles, mas eles sabiam que o Jesus que estava ali para salvá-los também tinha poder sobre a terra para transformar e mudar toda e qualquer circunstância. Por isso aquela família manda informar Jesus. Falou assim: Jesus, olha, o teu amigo, aquele a quem amas, está doente. Aquela família, quando chama Jesus, manda informar Jesus. Eles sabiam que a qualquer hora, a qualquer momento,
uma palavra de Jesus para mudar toda a realidade. Aquela família sabia que quando eles buscam a Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é: olha, essa enfermidade não é para a... Não. Essa enfermidade não é para a morte. Aqueles que buscam Jesus recebem uma palavra de Jesus. Aqueles que têm intimidade com Jesus recebem uma palavra de Jesus. Aqueles que têm um relacionamento com Jesus recebem uma palavra de Jesus. Aqueles que são amigos de Jesus recebem uma palavra de Jesus. Aqueles que estão com Jesus não ficam sem resposta, não ficam sem uma palavra. Jesus não estava perto de Maria e de Marta e de Lázaro ali enquanto Lázaro estava doente. Jesus estava longe. Só que Jesus lança uma palavra no reino espiritual, e essa palavra começa a gerar vida sobre aquela circunstância deles. Só que a gente precisa caminhar. Só que logo depois que Jesus fala isso, algo contraditório acontece. Uma segunda fase enfrentada por Lázaro é que ele morre. Lázaro morre. Sabe, Lázaro morre e daí aquela família começa a passar por um momento em que eles já não tinham mais o que fazer. As coisas fugiram do seu controle. As circunstâncias tomaram um rumo em que eles nada mais podiam fazer. Sabe, nada mais estava no controle deles. Enquanto Lázaro estava com vida, eles ainda chamaram Jesus, procuraram Jesus, mas quando Lázaro morreu, nada mais eles puderam fazer. Isso representa momentos nas nossas vidas também, em que nós clamamos a Jesus quando nós estamos precisando de uma intervenção. Não é quando a coisa está, quando você vê que a corda vai estourar, quando tudo vai pipocar, a gente clama por Jesus. Mas muitas vezes a gente clama pedindo: Deus muda, Deus transforma. O que acontece? Parece que tudo está errado, tudo acaba. E na nossa perspectiva, muitas vezes a gente se sente como que a nossa oração não foi ouvida, como se o nosso clamor não chegou aos céus, como se Jesus não estivesse olhando para nós. Muitas vezes esse sentimento toma conta dos nossos corações. Só que existe uma terceira fase ainda, é a fase que Lázaro ressuscita, porque enquanto havia uma possibilidade, aquela família buscou, e quando Lázaro morreu, aquilo que eles haviam buscado já estava gerando algo no reino espiritual. Por mais que não havia acontecido daquela maneira que eles esperavam, algo já estava sendo gerado. Então, quando Jesus chega naquele local, naquele ambiente, ele olha para toda aquela situação, vê aquela família enlutada, aquelas pessoas enlutadas. Jesus sabia aquilo que estava sendo gerado no reino espiritual. Jesus sabia a palavra que ele tinha lançado. Jesus sabia que a última palavra não era das circunstâncias, mas a última palavra era dele. Jesus sabia disso. Por isso, quando Jesus chega na situação, o quadro que era para a morte se transforma em vida. Se transforma em vida. Aquele que sustentou toda a história de Lázaro, aquele que sustentou toda a história de Marta e Maria, ele não chega atrasado, ele não chega em cima da hora, não, ele chega no momento exato, porque a última palavra era dele. A última palavra era dele.
O final de todas as coisas era dele. Tudo vinha dele. Jesus tem o domínio de todas as coisas. Jesus tem a palavra de todas as coisas. Por isso eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim: não determine o fim das coisas onde Jesus ainda não chegou. Não coloque um ponto final onde Jesus ainda não chegou. Não fale que é o fim onde Jesus ainda não chegou. Você precisa dar uma chance para esse Jesus nessa noite. Quando eu olho para Maria ali, Maria esperou Jesus decidir aquilo que ia fazer. Sabe, aquela família ali estava enlutada, sim. Aquela família estava triste, sim. Sabe, só que Marta, ela vai até Jesus, chega até Jesus ali, e ela começa a falar muitas coisas para Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Jesus, mas o Senhor pode ressuscitar. Jesus. Marta fala tantas coisas, enquanto Maria estava quietinha em casa. Maria ela não vai questionar o mestre, ele apenas deixa ele agir. E eu quero perguntar para você: quantas coisas você já não abriu mão? Quantas coisas você já não disse: eu desisto, não tem mais como, não tem mais jeito, Senhor, não dá mais? Quantas coisas nas nossas vidas a gente já colocou um ponto final? Nós já falamos: Senhor, aqui já não tem mais jeito, aqui não tem mais solução, Senhor, não tem mais como, aqui já se encerrou, a minha vida já não vai mais para frente, já não dá mais certo. Sabe, as coisas que eu faço, Senhor, já não vão mais para frente. Deus, aquilo que eu tenho parece que não dá mais certo. Senhor, eu não tenho mais para onde ir. As nossas vidas, muitas vezes, nós questionamos e colocamos limites para Deus. Nós colocamos um ponto final em alguns momentos das nossas vidas. Nós colocamos um limite, uma barreira na nossa mente, no nosso coração, e a gente abre mão daquilo que muitas vezes Deus não pediu para nós abrirmos mão. Sabe, muitas vezes nós nos encontramos e nos deparamos com aquela família que já havia enterrado seu irmão. Quantos sonhos, quantos projetos que você talvez tenha chegado aqui hoje você enterrou já. Quantas coisas que um dia Deus falou para a tua vida, falou para você, e você enterrou. Enterrou por causa da circunstância, enterrou por causa do medo, você enterrou por causa das suas aflições, você enterrou porque você falou que não era capaz, você enterrou por diversas outras circunstâncias. E quantas coisas que Deus botou às vezes na tua mão, e você falou: não tem mais jeito, não tem mais como, o projeto acabou, não vai mais para frente, morreu, não tem mais jeito. Eu quero te dizer que ainda existe jeito, sim, ainda existe vida, sim. Ei, você hoje tem a oportunidade de entregar para Jesus a sua vida. Para muitos pode não ter jeito, mas para Jesus tem jeito, sim. Para muitos pode ter falado para você: olha, é o fim, mas para Jesus ainda tem vida aí, ainda tem algo para ser continuado aí, ainda não é o fim, mas eu tenho algo para você. Você pode até ter determinado o fim do seu relacionamento muitas vezes, mas Deus te dá a oportunidade hoje, de Ele te dá a oportunidade hoje, de você
abrir teu coração para Ele, o teu relacionamento para Ele, para que Ele entre aí e dê jeito naquilo que você não consegue dar jeito. Jesus te chama hoje, porque você pode ter determinado o fim do seu projeto, mas Jesus está falando para você: não é o fim. Não diga que é o fim, onde Jesus não chegou. Onde Jesus chega, existe transformação. Ele deixa te falar: só Jesus tem o poder de transformar a sua história, a sua situação, as suas circunstâncias. E só Jesus tem o poder, e esse Jesus, com uma única palavra, pode transformar a sua realidade. Então, se você abriu mão de algo nesta noite, se você chegou aqui nesta noite tendo aberto mão de coisas que Deus colocou sobre a tua vida, você não vai sair dessa mesma maneira hoje aqui. Deus continuará e vai restaurar aquilo que um dia você enterrou. Não sei se é um sonho de se formar, não sei se é um sonho de um trabalho, não sei se é um sonho de um relacionamento, não sei se é um sonho de uma vida melhor. Eu não sei qual que é o teu projeto, o teu sonho, mas eu conheço o Deus do teu projeto, o Deus do teu sonho, e Ele não vai deixar ele morrer. Jesus não deixou aquele projeto chamado Lázaro morrer para sempre. Foi por um momento, mas não foi para sempre. O teu sonho pode estar enterrado por um momento, mas não para sempre. A tua circunstância pode estar ruim por um momento, mas não para. Não, pelo amor de Deus. A sua vida pode não estar boa por um, mas não para sempre. Eu não sei o quanto você acredita nisso, mas eu e a minha casa, nossa casa, nós temos vivido isso. Os nossos momentos não têm sido fáceis, mas têm sido por um momento, não para sempre. Na tua casa, as tuas dores também serão por um momento, não serão para sempre. As tuas dificuldades serão por um momento, mas não serão para sempre. Ei, aquilo que você tem passado hoje é por um momento, não é para sempre, porque o Deus do seu projeto, o Deus da sua vida, age em seu favor, e Ele não deixará isso enterrado, isso morto para sempre, mas antes Ele trará vida aí, e você experimentará de uma nova vida, de um novo projeto, de um novo sonho que Ele tem preparado para você, para sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua vida emocional, para o teu físico. Ei, em todas as áreas da tua vida, a tua realidade terá uma palavra transformadora de Jesus. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Jesus olha para aquela situação. Jesus olha para aquela situação. E Ele sabia que existia vida. Jesus sabia que existia vida. Por isso eu quero que você, se você quiser anotar, ou se você gosta de ter os tópicos aí, quero que você anote e diga para a pessoa que está do lado: a ordem dos fatos não é definida pelo nosso tempo. Deus continua cuidando.
Seja profeta de novo. A ordem dos fatos não é definida pelo nosso tempo. Deus continua cuidando. Vem comigo, olha. Quando Jesus chega naquela aldeia, a palavra de Deus vai nos falar que por quantos dias que Lázaro estava morto? Quantos dias? 4 dias. O Lázaro estava morto por 4 dias. Segundo o costume daquela época, e isso existe um porquê, alguém que havia morrido podia, de uma maneira muito infinita, ser ressuscitado ou vir à tona, ou posso dizer que era um período que eles estipulavam para que, se algo tivesse que acontecer, acontecesse. E esse período era de 3 dias. Se em 3 dias algo não acontecesse, então aquela situação era decretada como um fim. Mas se ainda não tivesse passado os 3 dias, aquilo não era dado um ponto final naquilo dali. Então o costume da época era sempre esperar 3 dias. Por isso que quando nós lemos aqui, Marta, Maria falou: se o Senhor tivesse chegado antes, sabe, se o Senhor tivesse chegado antes, talvez teria tempo do nosso irmão não ter morrido, dessa situação não ter tido um fim. Sabe o que eu acho algo muito interessante em Jesus? É que quando Jesus chega naquela situação, Jesus ele não quer se apresentar para aquela família como um médico milagroso, que poderia em qualquer momento daqueles 3 dias ressuscitar Lázaro. Entende? Jesus ele chega ali não para se apresentar. Se ele chegasse dentro dos 3 dias e fizesse um milagre ali, parte de algumas pessoas poderiam não ter daquilo que Jesus estava fazendo. Por isso que Jesus chega depois de 4 dias. Jesus chega depois de 4 dias. Jesus chega depois de 4 dias para mostrar que quem tem o poder de todas as coisas era Ele. É Jesus que tem o poder de todas as coisas. É Jesus que tem o poder sobre as nossas vidas. Sabe, meu irmão, sabe, meu querido, às vezes aquilo que você tem tanto buscado, tanto procurado em Deus, você tem pedido para Deus tantas coisas: Deus, atue nisso, Deus, atue naquilo, e algo ainda não aconteceu. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não quer se apresentar a você apenas como um bom advogado. Deus não quer se apresentar a você apenas como um bom juiz. Deus não quer se apresentar a você apenas como um bom médico, que a qualquer momento pode pegar e usar alguém para dar juízo à tua causa, para validar a tua causa. Não. Jesus, Ele muitas vezes chega depois daquilo que nós estamos esperando, depois do nosso tempo, depois da nossa cronologia, para mostrar a mim e a você que o dom da vida, que o poder está nele, e todas as coisas dependem dele. Tem coisas que não aconteceram na tua vida ainda. Não é por falta de fé, não é por alguma situação que tenha acontecido na tua vida, não. É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A ordem dos nossos fatos que nós queremos que aconteça não é a mesma ordem que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. A lógica de Deus não é a nossa lógica.
A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Aquilo que os céus falam é diferente do que aquilo que a terra fala. Então deixa eu te falar, Deus continua cuidando de você, mesmo que você ainda não tenha visto uma solução para aquilo que você tem passado. Deus continua cuidando de você, mesmo diante da circunstância e daquilo que você tem passado. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele vai se revelar a você nesta noite, não como um advogado, não como um médico, não como um juiz, mas como todo do seu projeto, o todo da sua causa, o todo da sua vida. A última palavra continua sendo de Deus. A última palavra continua sendo de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a ordem dos fatos que você quer que aconteça é diferente das que Deus determinou que aconteça. Mas fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado da nossa família. Deus tem cuidado dos nossos sonhos. Deus tem cuidado dos nossos projetos. Deus tem cuidado da nossa existência. Deus tem cuidado de você, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba. Deus tem cuidado de você. Ô Bíblia, o Pedro está por aqui hoje? Não, né? Pedro, Caliel, também não. Eu não sei, não pedi nem permissão para eles, mas eu não sei, outro dia ou outras vezes aqui para testemunhar algumas coisas. Mas alguns jovens e alguns adolescentes, eles têm vivido algo extraordinário em Deus. Eles têm provado do cuidado de Deus todos os dias da vida deles. Existem pessoas com quais eu ando, e eu quero trazer eles um dia aqui, que muitas vezes chega para mim: Adriel, cara, estou passando isso, estou passando aquilo, outro, não aguento mais, a minha vida está assim, a circunstância está assim, a minha família está desse jeito, eu estou no meio de um furacão, eu estou no meio de um vendaval, eu olho para um lado, eu olho para o outro, não enxergo nada, não enxergo ninguém, e eu não tenho perspectiva, porque olha de onde eu vim, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem faça algo por mim. Só que quando nós estamos falando com essas pessoas, com esses jovens, eles se enchem muitas vezes de alegria, mesmo que tenha tribulação e incerteza, porque a gente declara uma palavra sobre a vida deles. Gente, é tão difícil você olhar muitas vezes para eles e todo mundo falando: não é possível, não é capaz, não vai dar certo. Você olhar e falar assim: não, tem vida aí, você vai dar certo, você vai para frente, não, você não vai ficar dessa maneira, você não vai ficar paralisado aí, você não vai ficar desse jeito, você não vai ficar desta maneira. Sabe o que acontece, meus queridos? Às vezes as coisas não acontecem na hora, não acontece da maneira que a gente quer, no nosso cronos, não acontece no exato momento. Só que quando vai passando o tempo, quando as coisas vão desenrolando, nós começamos a perceber que
cuidando a todo momento. Hoje, um está empregado, fazendo faculdade, o outro que não é para dar nada, está viajando de avião, está lá dando entrevista para cima e para baixo, está falando com Deus do mundo, alguém que não era para dar certo, alguém que era para ficar paralisado no canto, alguém que era para ser escória, está sendo honrado por Deus. E quando eu olho para essas pessoas, eu tenho a certeza que Deus continua fazendo maravilhas no nosso meio. Deus continua cuidando, e por isso eu tenho a certeza que Deus também está cuidando de você, cuidará de você e te levará a lugares ainda melhores e maiores. São coisas que a gente não explica, a gente vive. Deus continua cuidando de você enquanto você não vê as coisas acontecendo da maneira que você espera. Deus continua cuidando. E o último para a gente encerrar: as suas aflições podem até te limitar, mas não podem impedir seu Deus de agir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: as suas aflições podem até te limitar, mas não podem impedir o seu Deus de agir. Aquela família, ela estava impedida pelas suas aflições. Ela estava impedida diante daquele quadro que surgiu para ela, que atingiu a vida dela. Só que aquilo não impediu Jesus de agir. Sabe, meu querido, Jesus sabe da sua limitação. Jesus sabe dos teus pontos falhos, dos teus pontos fracos. Jesus sabe qual é o teu limite. Jesus sabe até onde você consegue chegar. Jesus sabe qual é o tamanho do teu passo. Jesus sabe qual que é a intensidade da tua força. Jesus sabe até onde você aguenta ir. Jesus conhece o seu limite. Jesus olhou para aquela família e sabia qual era o limite daquela família. Jesus sabe qual é o seu limite, meu querido. Jesus sabe qual é o seu limite, minha querida. Só que entenda algo: Jesus não está limitado ao seu limite. Jesus não está limitado às suas forças. Jesus não está limitado àquilo que você pode fazer ou até onde você consegue alcançar. Não. Jesus não está limitado a isso. Jesus sabe até onde as tuas forças vão. Talvez você chegou aqui com as suas forças esgotadas. Jesus conhece. Talvez você chegou aqui fraco. Jesus conhece. Talvez você chegou aqui não tendo mais como andar para frente. Jesus sabe disso. E Jesus não só sabe, mas hoje Ele quer te carregar no colo e te levar a alcançar aquilo que você não tem conseguido alcançar. Quero que você fique de pé nessa noite. Quero que você fique de pé nessa noite. Jesus sabe, Jesus conhece até onde as tuas forças têm ido, tentando procurar um jeito, tentando procurar uma solução, tentando procurar uma forma de mudar esse quadro, mudar essa situação, mudar essa circunstância que você tem enfrentado e passado. Jesus tem visto aquilo que você tem enfrentado. Jesus tem visto o esforço que você tem feito em permanecer de pé. Jesus tem visto a tua força e o teu vigor tentando se manter de pé, tentando se manter inabalável. Ei, meu querido, Jesus
Ei, Jesus tem visto você. Jesus sabe do seu limite. Jesus sabe até onde você tem estado, até onde você tem ido. Jesus tem visto onde você tem parado. Jesus sabe da sua limitação. Só que isso não vai impedir dele agir na sua situação. Ei, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Quando Deus age, ninguém pode impedir. O teu medo não pode impedir você. A tua aflição não pode impedir você. A tua dúvida não pode impedir você. Quando Jesus chega na situação, nada impede dela ser transformada, dela ser mudada, dela receber vida. Jesus te chama hoje, te convida hoje para que Ele seja o Deus que entre e transforme essa situação de morte em vida. Ele tem enxergado vida aí. A última palavra continua sendo de Deus. A última palavra continua sendo de Jesus. Quero que você feche os seus olhos nesta noite. Quero que você feche os seus olhos nesta noite, porque Deus tem visto aquilo que você tem passado. E Ele te chamou hoje aqui, porque Ele quer transformar essa tua situação. Jesus quer entrar aí nesta noite, meu querido. Ainda não é o seu fim. Ainda não é o seu fim. Os teus erros não podem determinar o teu fim. As tuas falhas não determinam o teu fim. Os teus passos falhos não podem determinar o fim do projeto de Deus na sua vida. Eu estou montando um contexto, eu quero impactar, eu já aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou. Deus te chamou para algo maior, meu querido. Deus te chamou para algo maior. Aquela família experimentou algo que ninguém havia experimentado antes. E é isso